Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero estar respondendo um inscrito do meu canal aqui, o nome dele é Talmidim. Gente boa, tá sempre comentando, sempre contribuindo, contribuindo com bons comentários e com boas perguntas. Então eu quero estar respondendo uma pergunta dele. Se os discípulos falavam aramaico, por que o Novo Testamento foi redigido em grego? Antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia, tá? Para caso você quiser aprender mais sobre esses assuntos. Então, vamos ao vídeo. Bom, o Talmidim, ele colocou o seguinte: excelente vídeo, meu amigo. Agora uma dúvida. Jesus e os demais discípulos falavam em aramaico, certo? Logo, todas as escrituras gregas seriam traduções das palavras faladas pelo Messias e suas testemunhas, correto? Como podemos tratar desse assunto? Olha, esse comentário, essa pergunta foi tão boa, porque ela vai no cerne, da questão. Primeiro ponto, os discípulos, os judeus, eles são burros? Não, os judeus não são burros. Tem gente que acha que os judeus são um bando de tapado que só falam um idioma. Quando você pega o livro de Atos capítulo 2, você percebe que você tem judeus que falam vários idiomas. Atos capítulo 2, você vai ver lá que tem judeus do mundo todo que iam para Jerusalém para a festa do Pentecostes e lá eles falavam idiomas diferentes. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 14, você tem uma desordem no culto lá em Corinto. Por quê? Corinto era uma cidade portuária. Então lá tinha gente tinha pessoas de várias localidades. Então, dentro do culto lá em Corinto, né, você tinha lá judeus, gentios e tal. Você tinha uma mistura de linguagens lá, né? Judeus convertidos ao cristianismo e por aí vai. Então você tinha judeus que falavam mais de um idioma. Paulo é um belo exemplo disso. Paulo em 1 Coríntios 14, ele fala: eu falo mais idioma que todos vós. Então, os discípulos, os judeus falavam vários idiomas. Quando você pega o mapa de Jerusalém do primeiro século, você vai perceber que existem algumas cidades com nomes gregos, né? Você tem um conjunto de cidades chamadas Decápolis, a qual eu até já gravei vídeo aqui no canal, que eram cidades construídas por gregos, né? Por pessoas de fala grega, e a cultura grega helênica era corrente ali, né? Perfeito? Então, você tem lá, perto de Jerusalém, lá em Nazaré, lá na Galileia, lá no norte, para cima do mar da Galileia, você tinha lá 10 cidades que o pessoal falava grego, né? O grego era corrente lá. Então qualquer pescador lá da região, ele falava dois idiomas pelo menos: o aramaico palestinense e o grego. Não o grego de forma erudita, mas falava o grego para negociação, o grego para compra, para venda, né? Para não morrer de fome, para ele vender o peixe dele. Literalmente, vender o peixe dele, né? Então, achar que os judeus eles são um bando de tapado, nos judeus do primeiro século são um bando de tapado, acho que é um erro, porque até hoje as pessoas que se dizem judeus, eles falam pelo menos dois idiomas, na grande maioria das vezes. Eles falam um idioma corrente, né? Se nasceu no Brasil fala português, mas se ele se diz judeu e ele pratica a religião judaica, ele vai estudar a Torá em hebraico, né? Então, pelo menos os judeus hoje em dia, por mais burrinho que seja, ele fala dois idiomas, mais burrinho que seja, né? E quando a gente volta no primeiro século, acho que não é um negócio tão doido assim, beleza? Não é um negócio tão impossível. Então, primeiro ponto, a gente não pode tratar os judeus como um bando de burro e idiota. Não podemos. Perfeito? Agora eu quero entrar no cerne da sua questão. Uma dúvida: se Jesus e os demais discípulos falavam em aramaico, certo? Logo, todas as escrituras gregas seriam traduções das palavras faladas pelos Messias. Vamos lá. Jesus falou em aramaico para grande parte do seu público, né? Acho que nos momentos, em 90% das vezes em que Jesus é relatado conversando com alguém, possivelmente era em aramaico palestinense, ok? Isso aí, sem sombra de dúvida. O que acontece? Jesus viveu, fez a história dele, morreu na cruz, ok? Morreu na cruz. A partir disso, o cristianismo começa a crescer. Você tem isso relatado no livro de Atos. A igreja começa a batizar 6.000, 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. Isso dentro de Jerusalém, isso dentro
da circunferência de Israel, ok? Só que os evangelhos começam a ser escritos na década de 70, 60, 70, né, lá por volta da década de 70 depois de Cristo, 40 anos. E o que nós temos? Nós temos as falas de Jesus, nós temos os relatos de Jesus, nós temos pessoas que conviveram com Jesus, que eles falavam aramaico, perfeito? Só que quando essa história é passada para quem redige o texto, a pessoa que redigiu o texto, ela preferiu redigir o texto. Então, nós temos a origem do Novo Testamento, o texto escrito em grego, mas o acontecimento em si se dá sem problema nenhum em aramaico. Tanto que qualquer exegeta, qualquer pessoa que vai fazer uma pesquisa mais no cunho exegético, ele nunca ignora os possíveis equivalentes gregos e aramaicos, grego e hebraico. Uma pessoa que parte para o campo da exegese, qualquer trabalho exegético que você for pegar, por exemplo, do Novo Testamento, eles nunca vão ignorar a possibilidade ou a busca de uma gramática aramaica por trás do texto grego. Por quê? Porque a convivência, os acontecimentos foi em aramaico. Só que no momento de redigir o texto, eles redigiram não no aramaico palestinense, que era uma língua falada ali, naquele fim de mundo, que era Jerusalém. Porque se você pega Jerusalém com relação a Roma, se você pega Jerusalém com relação a Corinto, se você pega Jerusalém com relação a Alexandria, era um fim de mundo, irmão. Era um fim de mundo, né? Então, o que acontece? E não estou dizendo isso no sentido pejorativo, tá? Eu nasci numa cidade que é o fim do mundo. Eu nasci no Brasil, numa cidade chamada Leme, que você nunca ouviu falar, só ouviu falar porque eu estou falando aqui, né? Eu cresci num bairrozinho chamado Santa Fé, Pirassununga, mano. Que se você olhar, cara, você fala, porra, mano, Adolfo foi um caipira dos brabos. É fim de mundo, né? Fim de mundo, nada acontecia lá. Né? Só dava dor de cabeça pros romanos, para falar a verdade. Então quando você pega Jerusalém, que era falado um dialeto aramaico palestinense, que é diferente do siríaco da Peshita, que o siríaco é um dialeto da Antioquia, já numa região mais norte, já é outro país, já não é mais Jerusalém. Então a Peshita é outro idioma, perfeito? Então falar que a Peshita é original, já começa porque ela é um dialeto diferente do dialeto falado nos tempos de Jesus, já começa por aí, perfeito? Mas quem redigiu o texto, quem redige as histórias, os acontecimentos, Jesus tretando com um, Jesus tretando com outro, Jesus pegando, correndo e voando com os dois pés no peito do fariseu, do saduceu e de quem quer que fosse, ele decide redigir essas histórias em grego, porque era a língua universal. Porque era a língua universal. Porque era a língua que todo mundo iria entender. Porque quando o Novo Testamento começa a ser redigido, seja os evangelhos, seja as epístolas paulinas, seja as epístolas gerais, seja o livro do Apocalipse, quando eles vão redigir isso, eles estão pensando em atingir a maior quantidade de pessoas o possível, que era somente na língua grega que era assim. Possível só na língua grega. Porque se eles escrevem em aramaico, quantas pessoas falavam aramaico palestinense no primeiro século? Mesmo eles estando no primeiro século. Fala aí, quantas pessoas falavam aramaico? Aí você pega e volta lá. Quantas pessoas falavam grego? Quantos países tinham o grego como sua língua oficial? O grego estava infiltrado até dentro de Jerusalém, irmão. Estava até dentro de Jerusalém. Então, logicamente, os discípulos eles pensam assim, nós vamos atingir o máximo de pessoas o possível. Então nós vamos redigir esses documentos em grego. Tá, Adolfo, você acredita na possibilidade, e aí nós vamos pausar isso aqui e vamos para um outro raciocínio. Você acredita na possibilidade de que existisse algum registro falado de Jesus que foi usado, algum documento que foi usado para a redação dos evangelhos ou das epístolas, alguma coisa assim, que estivesse em aramaico do primeiro século? Você acredita nisso? Olha, a possibilidade é grande.
Se você pega o livro de Lucas, por exemplo, Lucas ele fala, olha, eu utilizei de fontes, eu conversei com pessoas que conviveram com Jesus. Entendeu? Então você percebe que existia a tradição oral, né, da vivência de Jesus, e poderia existir algum documento em língua aramaica que pode ter sido traduzido para o grego, pode ter sido traduzido, porém, esses documentos se perderam, esses documentos não existem mais. Só que, vamos dizer assim, eles serviram de base, esses documentos, essas histórias, essas oralidades, o que foi escrito, serviram de base para redigir o Novo Testamento como a gente conhece. Então, literalmente, na minha opinião, o que acontece? Você pode até ter tido documentos em aramaico falando sobre os evangelhos, por exemplo, ou documentos que tratavam da vida de Jesus em aramaico do primeiro século e que podem ter servido de base para a redação do Novo Testamento em grego. Pô, não, eu não vou ignorar isso. Né? Eu não vou ignorar isso. Tanto que existe uma discussão dentro existe uma discussão, se existe, não sei bem ainda, sobre o documento Q. A fonte Q. A fonte primária para os 4 evangelhos. Né? Então, na minha opinião, por exemplo, se essa fonte Q foi escrita em aramaico, por exemplo, e dela foi traduzida para o grego, sem problema. Só que ela não são os evangelhos. Os evangelhos é um documento, a fonte Q é outro documento. Entendeu? Por quê? O cara pode ter pegado lá os documentos da fonte Q em aramaico, né? Então vamos lá, as fontes aramaicas, só que eles redigem em grego. Não só traduz esses documentos. Ah, esse documento não era o Evangelho de Mateus, esse documento não era o Evangelho de João, esse documento não era o Evangelho de Marcos, esse documento não era o Evangelho de Lucas. Esses documentos eram documentos aramaicos, na minha opinião. Na possibilidade. E aí, podem ter servido de base para a orientação, para a construção do Novo Testamento, né, da redação, uma redação, assim, digamos, oficial em grego, né. O livro de Lucas pode ter muito bem sido feito dessa forma, né, porque Lucas ele pesquisou sobre a vida de Jesus, ele perguntou para pessoas, ele com certeza leu alguma coisa que foi escrita, né. Então, o Lucas é muito fácil nisso. João, particularmente, creio que não precisou disso, porque João ele conviveu com Jesus, né, o discípulo amado. Mateus, possivelmente, também conviveu com Jesus. Marcos, ele foi discípulo de Pedro, então ele ouviu do próprio Pedro, segundo a tradição. Então, veja que o que eu acabei de falar, talvez ele se aplique ao Evangelho de Lucas e ao Evangelho, e ao Evangelho de Atos, né, e ao livro de Atos, né, que Atos é uma continuação de Lucas. Atos e Lucas poderiam ser um livro só, mas são 2 livros distintos em si, entendeu? Porque narram 2 períodos diferentes, muito importantes para o cristianismo. Então, assim, para mim não há problema nisso. Agora, vamos lá para as epístolas paulinas. Cara, o cara vai escrever carta aos romanos, mano. Os romanos lá falavam latim e grego. O cara vai escrever carta aos coríntios. Os coríntios eram gregos. Carta a Éfeso era uma cidade grega. Colossos era uma cidade grega, né? Entendeu? Aos colossenses. E assim vai, né? E assim vai. Aos Gálatas, onde que ficava a Galácia? Vamos procurar aqui. Galácia. Primeiro século. Vamos ver onde que fica a Galácia. Galácia, província romana, né? Província romana, entendeu? Vamos ver no mapa, né? Vamos ver no mapa aqui, imagem, vou ver no mapa aqui, né? Galácia. Olha, Galácia fica lá para cima da... Deixa eu ver aqui. Ela ficava do lado da Ásia, né? Você tinha Macedônia, a Trácia, tinha Ponto, Capadócia, Cilícia, ficava para cima da Síria. Então, olha lá, cara. Então, pode procurar aí, mano, Galácia. Você vai ver isso. Então, carta aos Gálatas, não faz sentido Paulo escrever para um público que todo mundo precisava entender em aramaico. Ele iria escrever num idioma que todo mundo entendesse, pelo menos para fala, que era o grego, a língua corrente da época.
né, a língua mais importante daquele momento histórico. Então, assim, quando eu volto para sua pergunta, excelente vídeo, alguma dúvida, Jesus e os demais discípulos falavam aramaico? Sim, falavam aramaico sem problema nenhum, com a possibilidade de falar em grego também, medianamente, basicamente. Logo, todas as escrituras gregas seriam traduções das palavras faladas do Messias, pelo Messias. Sim, você teria uma tradução falada por eles, uma tradução, mas esse processo de tradução não seria os evangelhos, porque o evangelho é isso que nós temos aqui, os 4 evangelhos escritos aqui, por exemplo. Só que eles não são uma tradução dos evangelhos em aramaico, mas são uma tradução das falas de Jesus. É como se a gente pegar um vídeo meu, esse vídeo aqui em língua portuguesa, e alguém fala assim, não, vou escrever um livro com base no que Adolfo disse. E aí o cara pega o que eu disse, traduz e constrói o livro dele. Entendeu? E aí, só que lá o que ele está fazendo é outro livro, é outra concepção. Por mais que tenha usado como princípio, como base, o que eu estou falando aqui agora. Entendeu? Em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, tá bom. Entendeu? Porque eu tive um professor youtuber chamado Adolfo Clair e tal, viveu no século XXI, né, gravava muitos vídeos, se divertia muito com os seus inscritos, cara completamente doido. E aí o cara redige isso em francês. Mano, mas o que ele está escrevendo sobre mim é em francês, o original é francês. A minha vida foi em português aqui no Brasil, no fim de mundo aqui que a caçapava. Sacou? Então, é um detalhe que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ter muito carinho e muito respeito. Adolfo, os evangelhos, existe a possibilidade deles terem sido escritos em aramaico? Olha, a possibilidade dos evangelhos serem escritos em aramaico? Pode haver. Só que eu teria que ter o documento em aramaico anterior às cópias gregas, que eu não tenho. Então, eu teria que ver o texto grego ter problema de tradução. Então, eu teria que ter lá 4 ou 5 cópias do texto grego, demonstrando que ele tem problema de tradução. Como assim? Você tem uma palavra aramaica, palestinense, do primeiro século, que ela foi traduzida por 3 ou 4 palavras diferentes em grego, porque o grego tem uma porrada de palavra para tudo. Né? Quem conhece o grego sabe, ágape, filéu, eros, novo é kainos e neos, diferente é halos e héteros. Né? Você tem uma porrada de palavra diferente para o grego. Então, eu teria que ver 4, 5 manuscritos gregos, por exemplo, do primeiro século, vamos lá, eu teria que ver 4, 5 manuscritos gregos, com palavras gregas diferentes, para dizer a mesma coisa, que é o que acontece nas traduções. Mas eu não tenho isso. Agora, por exemplo, se você procurar nas versões aramaicas, com certeza você vai encontrar isso. Por quê? Jesus falava aramaico palestinense. A peshita é um siríaco, que é outro dialeto aramaico, que já é outra coisa. E aí você tem as velhas siríacas, e dentro das velhas siríacas você já tem outras versões siríacas dentro dela. Então, opa, espera um pouco. E já são dialetos aramaicos do 5º século, do 6º século, de outra região, que não é o aramaico falado por Jesus no 1º século. Entendeu? Então, é isso. Tá? É isso. Teve até um vídeo que um amigo meu mandou pra mim. Eu vou colocar ele no canal, que eu vou pedir autorização pro capitão. Eu vou colocar no canal. Em que ele mostra claramente que o texto de Mateus, ele foi... O texto de Mateus, na versão aramaica, siríaca, ela é uma tradução do texto grego. E não uma tradução, e não uma citação do texto em aramaico ou do texto em hebraico. É literalmente uma tradução do texto grego, por causa do uso de uma palavra lá. Então você começa a olhar e você começa a perceber indícios de tradução dentro da versão siríaca, né? Dentro das versões aramaicas do Novo Testamento, que são posteriores às cópias gregas, bem posteriores às cópias gregas mais antigas. E que, entendeu? Então, é uma questão de evidência. É uma questão de evidência. Adolfo,
Um pesquisador lá achou lá em Jerusalém, dentro de um túmulo, dentro de um baú, os 4 evangelhos em aramaico, palestinense, do primeiro século, redigidos como a gente lê em grego. Pô, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Aí a gente vai ter que reformular tudo aquilo que a gente conhece sobre o texto bíblico e até trabalhar novas possibilidades concernente ao tratamento do texto grego. Beleza? Mas até então não. Até então nós não temos essa evidência. Opa, Adolfo, lá em Jerusalém, os caras escavando lá foram construir uma estrada e acharam lá 3 manuscritos gregos, ou um manuscrito grego, datado do primeiro século, que ele diverge do texto grego que é utilizado hoje, né? Diverge das cópias gregas mais utilizadas, como os sinaíticos, vaticanos, efraimita, entendeu? O washingtonianos, que diverge dos papiros e ele é um documento do primeiro século. Opa, aí a crítica textual, aí a nossa abordagem aqui em vídeo muda completamente. Por quê? Porque a gente está caminhando de acordo com a evidência que a gente tem. Até então se tinha um tipo de análise antes dos manuscritos do Mar Morto. Depois dos manuscritos do Mar Morto e a catalogação e eles terem sido levados ao mundo acadêmico, a abordagem hoje é outra. A informação que nós temos concernente a Septuaginta, a texto massorético, a texto hebraico, é completamente diferente e é diferente de antes de 1948. Entendeu por quê? Porque caminhamos de acordo com a evidência. E é isso. Então, assim, eu espero que a gente chegue, eu espero que a gente encontre mais manuscritos, seja grego, seja hebraico, seja aramaico, seja latim, seja o que for. Quanto mais a gente tiver manuscritos catalogados, melhor e mais refinada será a nossa teologia e nossas teorias de reconstrução textual. Pra mim, cara, pensou, mano, um manuscrito lá em aramaico dos 4 evangelhos do primeiro século, véio, seria revolucionário. Em aramaico do primeiro, em aramaico palestinense do primeiro século. Cara, olha, cara, eu ia pular de alegria. Eu pularei de alegria no dia que achar isso. Mas nós não temos. Temos aqui fragmentos dos ditos de Jesus em aramaico do palestinense do primeiro século. Porra, cara, vai ser top! Que aí a gente entra no que eu falei, né, sobre a fonte Q e tal, né, uma fonte Q aramaica e tal. Pô, agora nós podemos buscar com mais precisão de como os evangelhos foram redigidos. Top de linha. Top de linha. Não é uma questão teológica, não é uma questão de gosto, não é uma questão porque eu sou professor de grego. Não, cara. É uma questão de evidência. Achamos um manuscrito lá do primeiro século que diverge do texto grego mais utilizado. E é comprovado que esse manuscrito é do primeiro século. Mano, tipo, vai gerar um rebuliço tão grande, mas é de acordo com a evidência. A gente não tinha esse documento antes, agora a gente tem. Entendeu? Agora a gente tem. Ponto. Ponto. Mas cadê os manuscritos aramaicos? Do primeiro século? Ou do segundo século? Vou dizer do primeiro século mais aqui. Em aramaico palestinense. Porque do segundo século em diante, talvez a gente tenha alguma coisa em siríaco antioquiano. Estou errado? Se eu estiver errado, alguém comenta aqui, por favor. Entendeu? É isso. Espero que eu tenha sido claro. Desculpem o vídeo longo, mas vídeos bons comentários, boas perguntas, temas delicados, mano, é sempre assim, é sempre um prazer responder aqui, tá? É sempre um prazer estar respondendo. Cara, eu amo responder esse tipo de pergunta, mano, porque é pergunta inteligente.